Muito boa tarde, jovens, aqui em Jalapa. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Nesta ocasião, vamos ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 6 ao 7. Vamos começar um pouquinho antes, porque essa passagem é muito importante. Capítulo 21, versículo 1 em diante, diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tomando as palavras do versículo 6, onde diz: Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E vamos ler em São João, capítulo 7, versículos 37 em diante, onde diz: No último dia, o grande dia da festa, ou seja, foi na festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A juventude eterna. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder obter a juventude eterna, que envolve a vida eterna, isso envolve encontrar a fonte da juventude, que é a fonte da água da vida eterna, a qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados em seu sangue e recebemos seu Espírito Santo, e estamos recebendo a água da vida eterna. Pois aqui, a água que Cristo oferece em São João capítulo 7, versículo 37 ao 39, quando diz: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Porque também diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão por seu ventre, pelo seu interior, falando do quê? Do Espírito que haviam de receber.
Esse rio de água de vida, vejam vocês, é o Espírito Santo. E quando a pessoa o recebe, recebeu um rio de água de vida. E vem de onde? Da fonte da água da vida do Espírito de Deus. E agora vejam vocês como corre em nosso interior o Espírito de Deus, esse rio de água de vida. E por isso é que recebemos vida eterna, porque recebemos o rio de água de vida eterna. E assim o que ele disse: quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, nos dará do Espírito Santo, que é a fonte da água da vida. Agora vejam vocês, em São João, capítulo 1, versículos 1 em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Onde estava a vida? No Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. E agora, onde está a vida eterna? No Verbo que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E, consequentemente, esse corpo teofânico de Deus, que é o anjo do pacto, é o Espírito Santo manifestado nas diferentes eras e dispensações. Nele estava a vida eterna, e dele veio a vida para toda a criação. E agora, quando nos dá a vida eterna, de onde vem essa vida eterna? Dele, do Verbo, que estava com Deus, e era Deus, e é Deus. E se fez carne e habitou entre os seres humanos, no meio do povo hebreu, e estando em carne humana, disse: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão pelo seu ventre, ou seja, pelo seu interior. Falando do Espírito Santo que receberiam esse rio de água de vida, que é o Espírito Santo, o qual nos dá vida eterna quando tomamos desse rio de vida eterna. Quando tomamos desse rio de vida eterna é quando recebemos Cristo como nosso Salvador. Lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, esse rio de água de vida, e nos dá a vida eterna. Quem crê, disse Jesus Cristo no capítulo 5 de São João, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação. Ou seja, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Agora vejam como tomamos da fonte da água da vida gratuitamente. O homem mais rico pode tomar dela. O homem da classe média pode tomar dela. O homem mais pobre, que não tem nenhum só centavo, pode tomar dela também porque é gratuita. Em Isaías também nos fala, no capítulo 55, versículo 1 em diante, e diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi.
Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Aqui podemos ver como está o convite da parte de Deus para vir tomar das águas da vida eterna. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 ao 17, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui podemos ver também, novamente, o convite e a oportunidade para toda pessoa vir e tomar da água da vida eterna, para ter a juventude eterna, porque este rio, ou fonte de água da vida eterna, é a fonte da juventude. E o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo é a fonte da água da vida eterna. E quem toma da fonte da água da vida eterna, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo, tem vida eterna. E tem juventude eterna, porque tomou da fonte da juventude. Mesmo que nosso corpo físico morra porque é temporário, corruptível, imortal, temos vida eterna, porque tomamos da fonte da água da vida eterna, da fonte da juventude, e temos um corpo teofânico, ao qual vamos viver se morrer nosso corpo físico. E para o último dia, para o sétimo milênio, em certo ano desse sétimo milênio, ele ressuscitará os mortos em Cristo, então lhes dará o corpo eterno com juventude física eterna também. E nós, os que vivemos, se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, pois nós seremos transformados, então teremos juventude eterna física também. E seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso é porque tomamos do quê? Da fonte da água da vida eterna. Tomamos da fonte da juventude. Vejam, todas as pessoas querem viver eternamente, querem viver jovenzinhos, mas vejam, não perceberam que há uma fonte da juventude. Houve conquistadores dos tempos da Espanha, onde estiveram conquistando pelo Novo Mundo, que chamam o continente americano, incluindo a América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe, e estavam buscando a fonte da juventude, mas não a encontraram e morreram, porque pensavam que a fonte da juventude era algum manancial ou algum rio, e isso era o que estavam buscando. E a fonte da juventude é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. E quem toma dessa fonte é quem toma do seu Espírito Santo e obtém um novo nascimento. Vejam o simples que é, mais simples do que eles imaginavam. Eles pensavam que era preciso caminhar muitíssimo para chegar a certo manancial rio.
e encontrar esse rio ou manancial como a fonte da juventude. De quantos rios tomariam e de quantos mananciais tomariam pensando, algum deles vai ser o da juventude. E o melhor, tomando de algum deles, os nativos ou os índios os mataram e não encontraram a juventude eterna e a vida eterna, mas que encontraram o quê? A morte. Porque a fonte da juventude, a fonte da vida eterna é nosso amado Senhor Jesus Cristo, e se recebe crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E ao recebê-lo, obtivemos a juventude eterna. Mesmo que fisicamente nosso corpo não é eterno, mas ele nos transformará e então teremos um corpo físico glorificado, eterno e igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A juventude eterna. Se vocês notarem em seus pais, eles passaram pela idade que vocês têm e foram jovens, mas depois, à medida que passaram os anos, foram ficando mais adultos e alguns já chegaram a uma idade mais avançada e alguns talvez são anciãos, alguns dos nossos pais, porque a juventude física é temporária. Dura muito poucos anos. Por isso é que o pregador, o proverbista diz, proverbista aí, também, quem compõe por aí outros escritos, diz que a juventude é vaidade, porque é passageira. A pessoa tem por certa quantidade de anos e depois se vai das mãos. Mas quem toma da fonte da água da vida eterna, a terá para toda a eternidade. Terá juventude eterna, tanto no corpo teofânico como no corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado, que Jesus Cristo nos dará no último dia. Mas primeiro é preciso tomar do quê? Da fonte da juventude, que é a fonte da água da vida eterna. É preciso tomar do Espírito Santo, recebendo a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo. E lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo e assim recebendo o novo nascimento. É um mistério. A vida eterna. Mas vejam, como esse mistério é aberto a todos os filhos de Deus e é tão simples que algumas pessoas, e principalmente cientistas ou pessoas muito intelectuais, dizem, isso não entendo. Que uma pessoa possa receber vida eterna assim, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador? E como pode ser isso? Bom, ele disse que o faria. A nós nos corresponde crer, recebê-lo com toda a nossa alma e receber seu Espírito Santo. E o dar a vida eterna corresponde a Ele, porque Ele é quem a tem. E quando nos dá seu Espírito Santo, está nos dando vida eterna. Está nos dando um corpo teofânico eterno e no último dia, ou sétimo milênio, nos dará o corpo físico eterno e glorificado. Transformará o nosso corpo e ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos. Para também a juventude eterna ser física também, como já temos na sexta dimensão, nesse corpo teofânico. Agora nos falta somente a juventude eterna e juventude para toda a nossa vida. Nos falta a física, a qual receberemos neste tempo final. Conforme Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, no ano do jubileu, era que saíam livres os escravos e também as propriedades que tinham sido tomadas, ou por alguma dívida, ou por alguma venda, ficavam livres também. E cada pessoa regressava à sua família e à sua herança. E isso será
Também assim para os filhos e filhas de Deus que vieram a este planeta Terra e foram escravizados, mas seremos libertados fisicamente também, como já fomos libertados espiritualmente. Em nossa alma e nosso espírito fomos libertados e já temos um corpo teofânico eterno da sexta dimensão. E agora falta somente a liberação física, ou seja, a transformação dos nossos corpos, para assim ter a adoção, que é a transformação dos nossos corpos e que é também a liberação ou liberdade gloriosa dos filhos de Deus, onde sairemos livres para receber nossa herança. Regressarmos todos à nossa herança e à nossa família celestial, porque somos do céu. Assim como Jesus disse, eu do céu desci, agora vejam vocês de onde vieram os filhos e filhas de Deus, as almas dos filhos de Deus, do céu também. Pois, se nosso irmão mais velho veio do céu, pois de onde vamos vir nós? Do céu também. Bom, vejam vocês porque estamos aqui na Terra para fazer contato com Jesus Cristo, a vida eterna, e receber seu Espírito Santo e assim receber um novo nascimento e receber esse corpo teofânico da sexta dimensão e já estar com vida eterna, ser restaurados à vida eterna na sexta dimensão e depois no último dia sermos restaurados à vida eterna física e ter um corpo igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ir com esse corpo eterno à ceia das bodas do Cordeiro e depois da ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio, enquanto a grande tribulação estará se realizando aqui na terra e os juízos divinos caindo sobre a terra, nós estaremos no céu com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial, mas depois regressaremos à terra para o glorioso reino milenial. E regressaremos no corpo glorificado e eterno, com o Espírito teofânico também dentro desse corpo. E nós, que somos alma vivente, nossa alma, regressar dentro desse corpo teofânico e dentro desse corpo glorificado. E assim, estarmos restaurados à vida eterna, tanto em nosso espírito como em nosso corpo também. E reinar com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos e depois, por toda a eternidade, e estarmos trabalhando com Ele e herdando com Ele todas as coisas, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E estaremos assim desfrutando do glorioso reino milenial e depois toda a eternidade com juventude eterna. Assim que não se preocupem, jovens, que mesmo que vocês passem por essa etapa de juventude e depois alguns dos anos façam sair dessa etapa, mesmo que falta muito pouco tempo para sermos transformados, não sabemos quanto, mas falta pouco. Mas vamos dizer para os que já passaram por aí e já disseram adeus a essa etapa, não se preocupem, que volta essa etapa, mas em um corpo eterno. E para vocês também, jovens, até se a ressurreição e transformação ocorrer, vocês estando jovens, não se preocupem que então passará um corpo jovem e eterno que nunca ficará velho. E então vocês não chegarão ao que chegaram seus pais, ao passarem pela juventude e depois dizer adeus à juventude e estarem em um corpo jamais maduro. Agora, é muito importante saber que a etapa ou época da juventude é a mais formosa da vida, é a etapa onde a pessoa se sente livre, onde a pessoa se sente com todas as suas forças e com ânimo, e se sente com todo o seu potencial para usá-lo e deve aproveitar essa etapa para aproveitá-la servindo a Deus e limpando sempre seu caminho com a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Com guardar a tua palavra, com guardar a palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus, seus mandamentos, o jovem limpará assim seu caminho e caminhará.
em sua vida servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e agradará sempre a Deus. Pois o que queremos é servir a Cristo e agradar em tudo. E isso tem que ser conforme a sua palavra. Fazendo conforme a sua vontade é que agradamos ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio, jovem, estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da juventude eterna. Assim que, nessa etapa de vossa vida, sirvam a Cristo com toda a vossa alma, trabalhem em sua obra, levem a mensagem por todos os lugares, dando a conhecer que a juventude é eterna para os que amam e servem ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E para isso, pois, tomando da fonte da juventude, que é a fonte da água da vida eterna, o qual é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, e ao tomar dele, ele nos dá seu Espírito Santo e assim nos dá vida eterna. Que as bênçãos da fonte da juventude, da fonte da água da vida eterna, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e tenhamos também o corpo eterno e glorificado igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e sejamos todos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e depois vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos por aqui dar a oportunidade ao Benji. Se não cantou? Cantou? Pois então, Benji, por aqui, se pode passar aqui. Se explica aí que botão tem que apertar e o número quando você disser, se sabe, pois... Então passa por aqui, Benji, para assim ter algum cântico. Aqui eu sou o ajudante de Benji para assim acompanhar aqui. Nosso desejo é ser como Cristo, ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo com vida eterna. Em nosso corpo teofânico e vida eterna, no corpo físico também. Isso é ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso é o que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E eu creio com toda minha alma. Isso é uma promessa de Cristo e vai se materializar em mim, em que mais? Em cada um de vocês também. E agora, nosso desejo e também o de Jesus Cristo é ser como Ele. Vejam, é como em uma família temos um irmão mais velho e vê seus irmãozinhos pequeninos e diz, eu desejo que já sejam como eu, para eu compartilhar com ele, porque aqui não tenho uma pessoa em casa da minha idade, eu quero que ele chegue a ser como eu. E os bebês, vocês põem a camisa do irmão mais velho, os sapatos e até as calças, porque querem o quê? Ser também como seu irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo quer que nós sejamos como Ele. E Ele também quer. E nós também queremos ser como Ele. Queremos estar vestidos como Ele, com um corpo físico glorificado e eterno. Isso já é uma vestimenta de jovem, para viver jovem por toda a eternidade. Não é uma vestimenta de bebê, mas de jovem. Essa é a que ele tem. Agora, nós queremos ser como Cristo. E é o mesmo que ele deseja,
é que nós sejamos como Ele. E então vamos compartilhar mais amplamente com Ele em todo o programa de Deus. Ser como Cristo. Essa é a meta. E em breve seremos como Ele. Isso está coladinho. Pois é para o 7º milênio a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos nesse 7º milênio. E se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, somente faltam 2 anos e meio para terminar o 6º milênio e começar o 7º milênio. Agora, em que ano do 7º milênio? Esperemos que os mortos em Cristo ressuscitem. E então, saberemos em que ano Deus ia realizar a ressurreição. O que nos corresponde é estarmos preparados. E agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, exceto em seu corpo físico. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Portanto, Ele, como abençoou em dispensações e eras passadas o seu povo, aos seus escolhidos de cada tempo, também Ele nos abençoa neste tempo final. Porque Jesus Cristo é o mesmo. E para chegar à juventude eterna, física, Ele nos pastoreia, nos alimenta a alma e chegaremos a ser, nos tornaremos como nosso irmão mais velho, porque Ele está nos alimentando desde que nascemos, como ovelhinhas no reino de Deus, e vamos crescendo, sendo bem alimentados. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nos diz também, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E o que mais diz aí? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é neste planeta Terra, que é um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Quem é tu? Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual está com cada um de nós em nosso tempo, como esteve com cada um dos seus filhos em eras passadas. Portanto, não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tanto a mesa espiritual como também a parte física. Sempre nos provê alimento para nosso corpo, como também nos provê principalmente o alimento para a nossa alma, que é a palavra de Deus para a era e dispensação que nos corresponde viver, como proveu para os escolhidos de Deus nas eras e dispensações passadas. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Unges a minha cabeça com óleo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, por toda a eternidade. E agora minha taça está transbordando com a revelação do vinho da sua palavra. E está nos dando estímulo, que dá o vinho, que o vinho dá aos que o usam. Agora nos dá o estímulo por meio da revelação da sua palavra. E tudo isso faz o Senhor, que é
o Jesus do Novo Testamento, porque Ele é o nosso pastor. E Ele nos pastoreia. Jeová. Ou seja, Jesus nos pastoreia. Ou me pastoreia. Eu vou com Ele até o fim. Quem mais? Vocês também. E quem perseverar até o fim, este será salvo, este será adotado, este será transformado. E se partiu, pois será ressuscitado. Mas se está vivo, será transformado e então terá o corpo eterno e terá juventude eterna. Bom, que Deus os abençoe. Deixo novamente José Benjamin Pérez para continuar. Deus os abençoe.